Olá, semana terminando e é momento de, nas entrelinhas, para ler as entrelinhas do meu artigo publicado nos jornais dessa semana, inclusive estreou no Diário de Pernambuco, o mais antigo jornal, né? E mais antigo que está se renovando. Está aí a página do Diário de Pernambuco. Mas, enfim, o meu artigo trata da eleição na Argentina, né? Chama-se Entre o Samba e o Tango. No primeiro parágrafo eu conto um pouco da minha intimidade com a Argentina, né? Só para mostrar que é alguém que não é estranho à Argentina e para quem a Argentina não é estranha, né? Inclusive numa parte sentimental. Então vamos lá. A Argentina, que elegeu o novo presidente, pode ser um país distante para a maioria dos brasileiros, mas não para gaúchos como eu. Na minha geração, o Tico-Tico não chegava à minha cidade. Tico-Tico era uma revista infantil, a primeira, né? Veio muito antes do Pato Donald. Não chegava à minha cidade, Cachoeira do Sul, mas o Bijiken vinha de trem. Entrava lá em Uruguaiana, vinha de trem. Ainda criança, eu me deliciava com as aventuras de Ocalito e Tumbita e da família Conejín. Ficava mais fácil ouvir a Rádio El Mundo, de Buenos Aires, porque a Rádio Nacional chegava mal. Passei a infância lendo e ouvindo em espanhol as notícias sobre Perón, né? Juan Domingos Perón. O Tico-Tico já desapareceu, mas o Bijiken e a Argentina continuam vivos e atuantes. Cobri pelo Jornal do Brasil a morte de Perón e os anos de governo de sua viúva e vice-presidente Isabelita. E chegaram a me confundir com o noivo dela senhora. Meus novos quadrinhos eram de Mafalda, do genial Quino e do Inodoro Pereira, El Renegal. Todo gaúcho também é um gaúcho. O Pampa nos une. Eu até desconfio que alguns jornais devem, esse corretor aí deve ter posto o acento lá, mas é gaúcho mesmo, né? É o habitante do Pampa. E essa convivência foi muito grande, né? Nos anos 70 eu estava lá, né, trabalhando, cobrindo pelo Jornal do Brasil, depois pela Manchete. Toda essa introdução foi necessária para mostrar que, mesmo convivendo bem com a Argentina, é difícil entender os argentinos, porque tampouco eles se entendem. A maior revolução argentina foi no meio do século XIX, sob o governo de Sarmiento, que eu cito muito aqui porque é um dos meus heróis. Foi um salto no ensino e uma transformação. Não é por nada que eles ganharam 5 prêmios Nobel, né? Se eu não me engano, medicina, física, Nobel da Paz, literatura. Temos 0 Nobel. Essa é a causa do milagre que é a grandeza da Argentina, a despeito da pequenez de muitos de seus políticos. O caudilho, general Perón, separou os argentinos em peronistas e não peronistas. Outro general, Galtieri, ainda conseguiu uni-los na invasão das Ilhas Malvinas, mas foi um fiasco. Eu estava lá, eu cobri, eu nem gosto muito de chamar de Malvinas, porque eu fui condecorado pela Rainha da Inglaterra pela cobertura da guerra, me deu a Ordem do Império Britânico, a mesma que ela deu para os Beatles, né? Ilhas Falklands. Mas eu vi o Galtieri meio chumbado, né? Sendo festejado pela Argentina unida para recuperar as Malvinas, porque todo mundo na Argentina estudou lá na escola primária que las Malvinas são argentinas, né? E depois desse fiasco voltaram a ser britânicas. Terceiro parágrafo. Aqui no Brasil os jornais dizem que a esquerda voltou ao poder. O peronismo não é esquerda nem direita, é populismo. Perón e Vargas, Getúlio, são ideologicamente parecidos, nacionalistas e populistas, com ações que podem ser rotuladas, ora de direita, ora de esquerda, né?
mas são apenas marcas de fantasia. O que aconteceu é que Cristina Kirchner, a vice, agora, ao vencer, né, ela é vice, ganhou a imunidade do Senado, tal como aqui o Supremo busca imunidade para quem tem dinheiro, para continuar apelando depois de confirmada a condenação. Lá pela Constituição argentina, vice-presidente ocupa uma cadeira no Senado. Aqui o vice-presidente da República, lá atrás, não muito atrás, era presidente do Senado. Brasil e Argentina foram rivais por 4 séculos. Depois de Sarney e Alfonsín, Raúl Alfonsín e José Sarney, né, eles abriram as respectivas centrais nucleares e foi embora a desconfiança. Eu lembro quando eu estava lá, o almirante Isaac Rojas tinha uma teoria de que Itaipu estava sendo construída para ser assim uma ameaça de inundação de Buenos Aires, no caso de guerra. Derruba Itaipu e inunda Buenos Aires. São sonhos, né? Último parágrafo. Bolsonaro palpitou na campanha argentina apoiando o Macri e criticando o Fernandes. Só um parênteses, também palpitou na eleição uruguaia e o governo atual do Uruguai está pedindo esclarecimentos ao governo brasileiro, porque é que ele está apoiando o Pou, né, abertamente. O argentino se meteu em assuntos internos do Brasil apoiando Lula livre ao visitar Lula. Agora o brasileiro se recusa a cumprimentar o vitorioso porque o argentino afirmou que a prisão de Lula é injusta, intrometendo-se no judiciário brasileiro. Durante a Guerra das Malvinas, eu perguntei ao presidente Figueiredo por que estava ajudando com peças de reposição a Força Aérea Argentina contra a Inglaterra. Eu cheguei a argumentar, o senhor está apoiando o agressor, né? E ele me respondeu, me mostrou um mapa lá no gabinete presidencial, me perguntou, onde é que está a Inglaterra? Está a 10 mil quilômetros. Né? Aí ele me disse, a Argentina nunca vai deixar de ser nossa vizinha. A ilha inglesa está a 10 mil quilômetros. É um determinismo geográfico. Estamos destinados a nos relacionar com o vizinho. Também é um determinismo econômico. Estamos próximos demais para não negociarmos uns com os outros. A gente precisa entender o tango e suas tragédias para entender os argentinos. E eles precisam entender o espírito lúdico do samba para nos aceitarem. É mais fácil fazer isso. Depois que esse artigo foi publicado em jornais gaúchos, eu recebi muitas manifestações dos gaúchos, né, agradecendo, porque são exportadores brasileiros, paulistas, gaúchos, paranaenses, catarinenses, que dependem muito desse comércio com a Argentina. Né? Os argentinos, nós somos os principais vendedores externos para a Argentina. E a Argentina é o nosso terceiro mercado. Né? Então, eu acho que não dá para ficar batendo boca. Né? Tem que subir no degrau de estadista e apertar a mão do nosso vizinho de sempre, até que o mundo acabe. De Brasília, Alexandre Garcia.